Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui em mais um dia da nossa semana de processo civil aqui no Entendeu Direito. E hoje o assunto é competência absoluta e competência relativa. Quando que eu vou ter uma competência absoluta num processo e quando que eu vou ter uma competência relativa? Esse critério, ele é determinado sempre por interesse público e privado. Quando eu falo de uma competência absoluta, eu estou falando que esse critério de determinação da competência, ele é realizado através de interesse público, ou seja, a própria lei vai me determinar qual é a competência, sem possibilidade de modificação dessa competência, de escolha da competência pelas partes. A competência absoluta ela é determinada em razão da matéria, da pessoa e do critério funcional. Quando que a competência é em razão da matéria? Sempre que você tiver uma matéria sendo discutida em um processo, em todos os processos a gente tem matérias diferentes, eu vou ter que respeitar o juízo, a jurisdição competente para julgamento daquela determinada matéria. Exemplo, se eu tenho um divórcio, essa matéria é de direito civil na parte família. Então, o juiz da vara de família é o juiz competente absolutamente para julgamento dessa determinada ação. Se eu tenho uma causa eleitoral, é o juízo eleitoral. Se eu tenho uma causa penal, o juízo penal. Então, sempre em razão da matéria, vai ficar determinado qual é a competência para o julgamento daquela determinada ação. Quando eu estou falando de pessoa, significa que alguma das partes envolvidas nesse processo tem algum tipo de privilégio quanto à determinação da competência. Então, vou dar um exemplo aqui. O governador do estado vai ser processado? Eu posso processar ele todo em qualquer lugar? Não. Eu tenho uma competência determinada em regra do Tribunal de Justiça que vai poder fazer aí o julgamento da ação pertinente quanto ao governador do estado. E critério funcional? Critério funcional determina a competência absoluta em razão da função exercida no processo. Então, para exemplificar e ficar simples na cabecinha de vocês, por exemplo, eu tenho uma sentença de mérito, que julga o processo em primeiro grau. Então, o magistrado de primeiro grau é o magistrado que julgou e proferiu essa decisão judicial, que é a sentença. Posso recorrer dessa sentença? Posso buscar uma revisão dessa decisão judicial? Claro que pode. Pelo princípio do duplo grau de jurisdição, eu posso fazer sim um recurso quanto a essa decisão judicial. E quem que vai julgar esse recurso? O próprio magistrado que proferiu a decisão ou outro magistrado de primeiro grau? Não. Quando eu tenho uma sentença, o recurso de apelação, apesar de proposto ainda, de interposto em primeiro grau, ele é remetido para o magistrado de segundo grau de instância, ou seja, para o desembargador, né? Vamos falar em critério aqui de justiça estadual, então vai para o Tribunal de Justiça, que é o órgão competente que tem a função de julgamento desse recurso. Então, pelo critério funcional, somente o órgão de segunda instância poderá julgar esse recurso de apelação. Quando eu falo de critério relativo, ou seja, de competência relativa, isso significa dizer que, por interesse privado, interesse das partes, essa competência, apesar de determinada na lei, ela vai poder ser modificada. O critério que determina qual é a competência relativa é justamente território e valor da causa. Se a gente observar no Código de Processo Civil, ele vai ter um rol ali, a competência a partir do 45, né? Vai falar de competências dentro do processo civil, mas vai ter um rol de competência territorial. Exemplo disso é a competência de regra geral. Qual que é a competência de regra geral? Sempre que eu vou propor uma ação, ao foro competente, juízo competente para o julgamento dessa ação, é normalmente o domicílio do réu. Então, se eu moro em São Paulo e o meu devedor mora no Rio de Janeiro, qual é o foro competente para julgamento? Rio de Janeiro,
domicílio do réu. Obrigatoriamente eu vou ter que entrar com a ação lá? Aqui não. Aqui, diferentemente da competência absoluta, eu posso até interpor a ação no juízo de São Paulo. Só que o réu vai ter em momento próprio, que é o momento da sua defesa, que é o momento da sua contestação, a possibilidade de arguir a incompetência relativa do juízo de São Paulo e pedir a remessa desse processo para o juízo do Rio de Janeiro. Pode? Pode. E se ele não faz? Se ele não faz, prorroga-se a competência ao juízo de São Paulo. Então, se ele ficou inerte, não se manifestou contra essa incompetência do juízo de São Paulo, em razão da regra geral de competência territorial, que seria o juízo da comarca do réu, se ele não o faz, aí sim o juízo de São Paulo passa a ter a prorrogação dessa competência e se tornar absolutamente competente para fazer o julgamento, não podendo mais ser arguído qualquer incompetência desse juízo posteriormente, porque preclui o direito do réu de fazê-lo. E valor da causa? Regra geral, ela acontece baseado na Lei 9.099 de 95. Por exemplo, lá na Lei 9.099 de 95, que fala do juizado especial estadual, do juizado especial civil, a gente está falando que lá eu posso entrar com causas até 40 salários mínimos. Significa que se eu tiver uma ação de cobrança e queira entrar no juizado para fazer essa ação de cobrança, quero cobrar 10 mil reais, posso? Pode, mas é absoluto, eu só posso cobrar no juizado? Não, eu posso escolher entrar no foro comum, né? No Poder Judiciário Estadual, no foro comum, não pelo regramento do 9.099. Eu posso entrar na Justiça Comum e ingressar com esse processo. Vai levar mais tempo, eu vou provavelmente ter que pagar custos iniciais, mas eu posso? Sim, é um critério de escolha da parte. Então, o critério de competência relativa me possibilita essa escolha quanto onde entrar com o processo em razão do valor da causa. 2 pontos muito importantes aqui. Os atos processuais produzidos pelo juízo absolutamente incompetente, ele vai continuar valendo até o juízo competente pegar esse processo e analisar esses atos processuais. Se ele entender que tem que continuar valendo, ele dá uma decisão que todos os atos continuam valendo, mas ele pode também revogar esses atos processuais. Então, se houve uma decisão, por exemplo, de antecipação de tutela, o juiz competente, realmente, ele pode sim rever essa tutela, mas até ele fazer essa revisão, essa tutela continua tendo validade. Agora, quando eu falo de incompetência relativa, os atos processuais, as decisões dadas pelo juiz parcialmente competente, então aquele juiz que não tinha uma competência em razão do território, por exemplo, que é o caso lá que a gente falou de São Paulo, ele proferindo decisão, ele tem essas decisões ainda continuam sendo válidas quando o processo for para o Rio de Janeiro, certo? E o último ponto, competência absoluta pode ser alegada, pode ser discutida em qualquer grau de jurisdição. Agora, a incompetência relativa só pode ser alegada pelo réu, súmula 33 do STJ, e somente como preliminar da contestação. Ou seja, se ele não fizer no momento da sua defesa, preclui o direito de alegação. Certo? Até mais, pessoal. A gente se vê amanhã. Beijo!